da Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos rendeu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Fica de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São João, capítulo 20, os versos 19 a 31, página 1560. João 20, 19 a 31. Onde lemos assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque você viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus ilumine mentes e corações ao meditarmos na sua palavra. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, estamos em tempo de Páscoa, e o texto que aqui se refere mostra 2 domingos, o domingo de Páscoa e 8 dias a seguir. Jesus, naquele cair de tarde do domingo de Páscoa, Jesus, que havia ressuscitado, aparece aos discípulos. Mas vejam o cenário. No primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Convém refletir sobre isto. Vejam, as portas estavam trancadas. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Mas mais do que isso, os discípulos estavam descrentes. Os discípulos estavam envergonhados. Eles sentiam-se culpados. Eles não conseguiram defender aquele a quem eles seguiam. E mais do que isso, eles sentiam também que, não tendo cumprido a sua parte, tinham fracassado.
E o pior, pensaram que Jesus também fracassou. Afinal, aquele que eles seguiam havia morrido. Mas diz o texto que, trancadas as portas, Jesus se pôs no meio deles. É curioso que Jesus entre onde as portas estão trancadas. E é bom dar graças a Deus por isso. Eu não sei se a nossa casa está sempre de porta aberta para Deus entrar. Eu não sei se na nossa vida nós estamos com as portas abertas para Deus fazer parte dela. Eu não sei quantas vezes nós fechamos as portas. Seja por falta de fé, seja por estarmos muito ocupados com esta vida, seja por estarmos muito preocupados com tudo que se passa e com a nossa existência terrena, as portas estão fechadas. É pura graça de Deus. Jesus entra sem fazer estardalhaço. Ele não arromba a porta. Mas diz o texto, as portas estavam fechadas e Jesus entra. Entra e faz uma saudação. Paz seja convosco. Jesus vem pacificar aqueles duvidosos. Jesus vem pacificar aqueles que estão decepcionados com Ele. Jesus vem pacificar aqueles que estão distantes de Deus e acham que Deus errou nos seus planos. E Jesus diz: paz seja convosco. E os discípulos dizem o seguinte: ele mostra-se aos discípulos, ele mostra quem ele é para que eles não tenham dúvida. E então ele faz o envio. Ele os envia e sopra sobre eles o Espírito Santo. A questão é, os discípulos não estavam todos ali. Sabe que dos 12, um traiu. Tomé gazetou a reunião. Tomé não estava. E outros 2 foram para Emaús. Portanto, pelas contas, ali só tinham 8 discípulos. Não estavam todos. Mas Tomé não estava presente. Sabe, Tomé tinha um apelido. Diz o texto ali que ele era chamado Dídimo. Sabe o que significa isso em grego? Dídimo. Não sabe? Tomé era gêmeo. Nós não sabemos quem é o irmão gêmeo de Tomé. Mas eu não sei se nós precisamos procurar muito. Quem sabe, se olharmos no espelho, somos capazes de encontrar o irmão gêmeo de Tomé, que foi faltoso, não estava presente. E veja, os discípulos disseram para ele: olha, nós vimos o Senhor. Portanto, os discípulos, os companheiros dele, disseram: nós vimos o Senhor. Portanto, afinal de contas, ele ressuscitou. Mas ele diz o seguinte: não, comigo não. Isso comigo não é assim. Não pense que eu acredito em vocês. Veja, ele tornou os seus colegas, os seus parceiros, os seus condiscípulos em mentirosos. Eu não acredito em nada disso. E para eu acreditar, só se eu vir o sinal dos pregos, puser o dedo com a minha mão lá, na mão dele e no seu lado. Senão, eu não vou acreditar. Sabe que a descrença a descrença é coisa desse mundo, não? Falem no Jesus ressuscitado aí fora e vamos ver quem acredita nisso. Falem no Jesus, Filho de Deus, que é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo, Salvador do mundo, e vejam o que as pessoas dizem. O pensamento de Tomé não é uma coisa estranha, pois não. Está cheio de gênios de Tomé por aí. Mas vamos lá, e conosco? É fácil de acreditar
na ressurreição de Cristo. É fácil acreditar na ressurreição e numa vida eterna dada a nós. Se nós colocamos a nossa razão, não chegamos lá. Se nós colocamos os nossos sentidos, também não chegamos lá. Porque, sabe, Tomé cometeu um erro. Essa história de ver para crer é uma treta. Sabe por quê? Sabe que um dia eu fui fazer um funeral e a senhora que atendia a funerária, depois de ouvir o sermão, disse: olha, pastor, eu não tinha ouvido isso ainda e tal. E eu perguntei: mas então a senhora acredita? Não, eu só acredito no que vejo. E eu perguntei: mas a senhora estudou alguma coisa? Estudei história na universidade. Eu digo: mas é estranho dizer que só acredita no que vê. Quem estuda história acredita no que lê, e mais do que isso, não é testemunha da história. Portanto, quem só acredita no que vê, nem no que vê acredita. Porque nós não vemos tudo com os olhos. Nós vemos parcialmente. Veja, eu não vejo as vossas costas, eu só vejo a vossa cara, a vossa frente. Eu não consigo ver todos vocês ao mesmo tempo. Nenhum objeto nós conseguimos ver totalmente. E temos a ideia de que nós vemos, e porque nós vemos, isso está confirmado. Cuidado. Nossos olhos nos enganam, nossos sentidos nos enganam, e a própria razão falha. Mas vamos ver isso em Tomé. Olha o que diz aqui o texto. Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez reunidos, e desta vez Tomé estava presente. Olha, que bom, vocês estão desta vez cá. Que bom, desta vez vocês estão presentes. É isto. Isto é que importa. Não é estar de novo, mas desta vez estão presentes. Sabe que quando faltamos o culto, sempre perdemos alguma coisa. Quanto mais não seja a comunhão com os irmãos, mas sempre se perde alguma coisa. Alguma coisa nós temos para receber. E agora veja, 8 dias depois, uma semana depois, isto mostra uma outra questão. Sabe, o amor de Deus é assim. Sabe, Jesus podia ter dispensado aqueles discípulos. Convenhamos que eles não eram lá grandes pingados. Jesus podia ter dispensado eles. Afinal de contas, um traiu, um negou, os outros sumiram na hora H, ninguém o defendeu, tinham medo do que ia acontecer. Percebe? Jesus podia ter dispensado eles. Mas quem sabe Jesus também podia ter dispensado nós. É que não é Ele quem precisa, somos nós. Mas o curioso é Ele quem vem atrás. E Ele, 8 dias depois, vai de novo onde os discípulos estão, e desta vez Tomé está com eles. E agora vejam, Tomé estava lá. E então Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes: que a paz esteja no meio de vocês. Jesus traz sempre essa saudação. Porque a paz com Deus é a reconciliação. Sabe, nós há pouco nos reconciliamos com Deus. Se o que fizemos foi verdade, quando confessamos que somos pecadores, nós colocamos nosso pecado aqui e agora estamos reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus, Jesus traz, oferece a paz. E agora veja, vai direitinho a Tomé. Tomé, põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe ao meu lado. É bom lembrar disso. Como é que Jesus sabia o que Tomé tinha dito aos seus colegas? Jesus não estava lá. Sabe, nós temos a ideia que Deus não sabe. Isso é coisa de crianças, não? Dizer que Deus vê tudo, que Deus sabe tudo. Isso se dizia para enganar as crianças e para corrigi-las. Sabe que nós, no nosso tempo, não temos desculpa para isso. Nós, seres deste ano, deste tempo e desse dia, não temos desculpa. Sabe que o ser humano já ouve tudo e de todos. Portanto, nós podemos estar sendo vigiados aqui dentro. Nós podemos filmar isso aqui e mostrar para o outro lado do planeta.
Portanto, Jesus sabia o que se passava, mas sabia o que se passava no interior de Tomé. Não é difícil, lá. A nossa natureza não é difícil. Sabe que nós somos, de um lado, muito diferentes uns dos outros, quando olhamos uns para os outros. E do outro lado, muito semelhantes. E, portanto, aquilo que Tomé diz, Jesus vai direitinho. Tomé, anda cá. Mas ele podia dizer outra coisa. Ele podia, Adalberto, anda cá. Anda cá, veja isso. Põe aqui, confira se sou eu ou não. Sabe que é muito curioso que não se diz algo. Tomé não fez o teste. Não temos escrito na Bíblia que Tomé tocou no Jesus. Porque lembra, ele diz, se eu não vir e não tocar. Ele tinha feito o desafio, ele tinha que ver e tocar. Não diz o texto que ele tocou. Ele viu. Ele viu o Senhor ressuscitado. E agora vejam o que Tomé disse. Tomé responde, porque Jesus lhe faz uma indicação. Não seja incrédulo, mas crente. Sabe, esse é o convite que Jesus faz a nós também. Não ser descrente. Jesus convida, não seja descrente. Sabe, a Deus existir, ele tem que fazer coisas espetaculares. E a Deus existir mais espetacular do que dar a vida eterna para alguém, isso não existe. E, portanto, esta é a prenda de Deus. E daí Jesus diz, não sejas descrente, mas creia. E a resposta de Tomé é aquela que provavelmente esquecemos, provavelmente o mundo não diz, porque Tomé é conhecido pelo tipo que fez o teste do ver para crer. E é pena que ele não seja conhecido por ser o discípulo que fez a confissão mais bonita e mais pequena que está na Bíblia, mas a mais forte que lá está. Ele, ao ver Jesus ressuscitado, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Isto é uma confissão de fé. Ele deixou de ser descrente. Ele creu neste Senhor que morreu na cruz e que ele achava que agora estava tudo resolvido e nada mais podia ser feito. Ele creu no Jesus ressuscitado e o reconhece como seu Senhor e seu Deus. E sabe, isto os olhos naturais não conseguem ver. Tomé viu mais longe do que os seus olhos mostraram. É que ele viu com os olhos da fé. É que agora ele não vê só aquele corpo diante dele ressuscitado, mas ele vê diante dele um Jesus que é Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. E veja uma consequência. Sabe o que diz? Jesus lhe disse ainda, você creu porque me viu? E a pergunta é para nós também, você crê porque você viu? E agora Jesus deixa um recado para nós. E ele diz assim, bem-aventurados são os que não viram e creram. Isto é para nós. Felizes são aqueles que, não tendo estado naquele cenáculo, não tendo visto Jesus ressuscitado, creem. E porque creem, vêm. Sabe que a fé faz ver mais longe. A fé faz ver o que os olhos não veem. A fé faz saber o que a razão não nos dá. De tal forma que ela não é uma burrice, não é uma desinteligência, mas é uma inteligência de outra ordem. Porque confere coisas espirituais como espirituais. Nós não buscamos na igreja o que é material. E é verdade que necessitamos do material. Nós somos matéria, mas matéria que está imbuída aí, na qual foi colocada a vida.
Jesus ressuscitou com o corpo. Mas mais do que isso, ressuscitou com um corpo imortal. De tal forma que nós vamos ser revestidos também desta imortalidade. Diz o texto que quando os discípulos viram a Jesus, eles se alegraram. Eu não sei como é que está a alegria da vossa vida. Sabe que às vezes fica a pensar que há pessoas que a alegria é só um fardo, a vida é só um fardo, é só peso, só carga, tudo é difícil. Nós devemos ter um motivo para dar uma grande gargalhada todos os dias. Penso que faria bem para nós, para tudo. Talvez não tenhamos, mas vejam só. Será que nós não temos motivo para alguma alegria de viver? Os discípulos viram Jesus e se alegraram. Nós conseguimos vê-lo também? Ou nós só olhamos para nós? Ou nós só olhamos para as coisas desta vida? Só para as dificuldades, para aquilo que nos mói? É que olhar para Jesus traz alegria. Porque Jesus traz vida. Porque Jesus perdoou, deu a salvação, pagou o preço. Por causa de Jesus somos filhos de Deus. E não é merecimento nosso. Não fizemos absolutamente nada para isso. A nossa única e grande boa obra é crer. É aceitar que isto Jesus fez por nós. Portanto, a alegria de vida é a alegria de ver o Cristo ressuscitado. E sabe, esse é o objetivo da palavra de Deus. Porque termina o nosso texto a dizer assim, na verdade, e é o evangelista João a dizê-lo, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Portanto, os 3 anos do ministério público de Jesus, a vida terrena de Jesus, daria evangelhos maiores do que estes. Mas, diz o evangelista, o que aqui está escrito, aqui, o que está registrado, é para que vocês creiam. E para que, crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenham vida em seu nome. Este é o objetivo. Esse é o objetivo de nós estarmos cá. É que, sabe, a igreja dá vida. A igreja oferece vida quando oferece a palavra de Deus. A igreja salva vidas quando traz o Evangelho e oferece o sacramento. A igreja traz a alegria daquele que reconhece que em Cristo tem a eternidade. E esta alegria e esta fé dá-nos força também para vivermos o nosso dia a dia. Porque, sabe, quando cremos em Cristo, uma coisa é certa, a vida está ganha. A nossa vida está ganha. Não fomos nós que a ganhamos. Cristo ganhou por nós e para nós. E quando Cristo vem, Ele diz, a paz seja convosco. Aquela paz que excede o humano entendimento. Aquela paz com Deus. Aquela paz que nos pacifica conosco. E que nos traz alegria para a vida. Porque também nos mostra que caminhamos já neste mundo com Deus. A eternidade já começou. E quando tudo isto passar, estaremos então com Deus eternamente. Que a paz seja convosco. Amém. Esta Páscoa em cristão, pois que Cristo a todos traz, vida eterna em glória e paz. Amém.